Bom dia, pessoal. Deixa eu falar para vocês aqui, abrir meu coração aqui para vocês. Sempre que eu vou escrever uma mensagem, né, escrever um sermão, eu sempre digo para o Espírito Santo: Vamos lá, Espírito Santo, agora é contigo. E eu sempre pego ali minha caneta, meu caderninho e vou deixando que ele vá me dizendo o que que ele quer que eu fale, né? E eu geralmente escrevo algumas palavras soltas, então eu não faço um sermão bonitinho, faço algumas palavras soltas. As conexões do Espírito Santo vai fazendo só na minha mente, e isso foi essa forma que foi hoje também. Então, a minha oração hoje foi para que ele usasse, fizesse as alterações que ele quisesse, mas que essa mensagem chegue ao coração de cada um de vocês e principalmente ao meu coração. E que não apenas chegue, né, ao nosso coração, mas que ela produza transformação, porque é o principal, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, que possamos ficar atentos à mensagem que o Espírito Santo quer nos trazer hoje. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos falar de uma corrida cristã, com ênfase na missão atrativa e também, né, na comunidade saudável. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ele vai falar um pouco sobre a corrida. Nós vamos já ler o texto, mas antes de ler o texto, eu gostaria de falar para vocês uma curiosidade sobre esse texto, né? Paulo ele conviveu ali no tempo, ele presenciou ali alguns jogos que aconteciam naquela época, né? Todos nós conhecemos hoje os conhecidos Jogos Olímpicos, são bem conhecidos, onde pessoas no mundo inteiro se reúnem, né, a fim de competir e de ganhar uma medalha. Essa questão dos Jogos Olímpicos aconteceram naquele período ali da Grécia Antiga. E naquela época eles já faziam a mesma coisa, né? A cada 4 anos eles se reuniam e se preparavam de uma forma, né? Que faziam até promessas, né? Alguns deles que faziam promessas para os seus deuses gregos, né? Como o Zeus Olímpico, e eles davam tudo de si para conseguir conquistar o tal prêmio, né? Que nós vamos já falar do que prêmio seria esse. Naquela época existia dois tipos, né? De jogos. Existiam os Jogos Olímpicos a cada 4 anos e também os Jogos Istmicos, que aconteciam a cada 2 anos ali, que era mais ali para a região de Paulo. E o interessante é que nesses jogos, né? Nesses Jogos Istmicos, tinha do mesmo preparo e ao final, eles ganhavam, né? Apenas um ganhava o prêmio, e o prêmio era nada mais, nada menos do que uma coroa feita com folhas de louro. Nos Jogos Olímpicos, né, que era um pouco mais sofisticado, eles ganhavam uma coroa de ramos de oliveira. Olha só que interessante. E daí vem o texto de hoje, que eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia e lê comigo o que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25. Verso 24 diz o seguinte: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, né? Quando a gente entende um pouco do contexto da história e lê o texto, parece que faz maior sentido. E esse texto, alguns pontos me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, quando ele começa dizendo aqui no verso 24 ele começa dizendo: Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Né? É uma competição, é uma corrida e apenas um ganha o prêmio. Mas quando a gente se trata da corrida cristã, não se trata de uma competição. Apesar de ser uma corrida, não é uma competição. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em quantas das vezes que nós agimos como se estivéssemos em uma competição, como se nós estivéssemos competindo. Quantas das vezes na igreja existe competição? Quantas das vezes temos deixado pessoas para trás? A competição, as pessoas, elas realmente, o objetivo dela é deixar outros para trás, para que assim elas consigam conquistar o prêmio, chegar à frente. Mas nessa caminhada rumo ao céu, nessa nossa jornada cristã, não é para ter competição.
nessa jornada nós precisamos caminhar juntos e todos deveríamos chegar juntos, né? O final do verso 22, ele diz aqui, no verso 24, ele diz o seguinte: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não é para que a gente chegue primeiro, é para que a gente alcance o prêmio, é que a gente chegue lá no final da corrida, alcance a linha, né, de chegada. Esse é o objetivo, é alcançar, é chegar ao final da jornada. Não é chegar primeiro, não é deixar ninguém para trás. Mas será que nós não temos deixado alguns para trás? Quantas pessoas será que já estiveram conosco na igreja e que a gente olha e hoje não estão mais lá? Quantos estiveram conosco aqui na sala 57 não estão mais e a gente não incentiva a voltar? Lembrando que nós não estamos numa competição, nós estamos numa corrida, mas essa corrida ela só faz sentido se caminharmos juntos e chegarmos ao final dela juntos. Esse é o primeiro ponto que me chama atenção nesse verso, mas outra coisa que me chama atenção aqui é quando ele diz que aqueles que correm naquela corrida ali, eles fazem tudo aquilo para ganhar uma coroa que é perecível. Como eu disse para vocês no início, a coroa que eles ganhavam ali naqueles jogos era feita de folhas, ou de louro, ou de ramos de oliveira. Mas a coroa que Deus está preparando para nós é uma coroa de ouro, é a eternidade. E quantas das vezes nós temos nos encantado com coroas de folhas e ficado para trás porque nos enganamos com coisas que não fazem sentido? Eu fico pensando que quem é pai aqui, né, em algum momento já deve ter feito dado algumas motivações para os filhos, né? A gente sabe que a gente quer o melhor para os nossos filhos e às vezes a gente quer que eles façam algumas coisas e a gente sabe que se ele fizer aquilo vai ser o melhor para eles, mas parece que não existe tanta motivação, então a gente diz assim, olha, se você fizer isso, eu te dou isso aqui. Se você for bem nessa prova, se você desenvolver bem aqui, eu vou te dar isso aqui, vou te dar um. Aí vai dar um melhor presente ali, oferece alguma coisa, um prêmio, para que o filho tenha esforço de conseguir alcançar ali aquele objetivo, que na verdade o maior beneficiado será ele. Eu olho e vejo que Deus ele faz às vezes isso com a gente. Alcançar a vida eterna, quem será o maior beneficiado? Somos nós. Mas Deus diz, ó, dá alguns incentivos, né? Olha, se vocês fizerem isso, se você chegar ao final eu vou te dar uma coroa que não perece, é uma coroa de ouro. Você vai andar em ruas de ouro, você vai poder comer do fruto da árvore da vida. Então, ele vai nos dando motivações, sendo que o maior beneficiado somos nós. Nós talvez nem precisássemos de tantos motivos. O simples fato de estarmos lá, de poder viver a eternidade com Jesus, deveria ser o suficiente. Mas nós, muitas das vezes, ficamos olhando para trás e olhando para as coroas de folhas de louro, de louro que são perecíveis, né? Outro ponto que me chama a atenção ainda nesses dois versos que a gente leu é que ele diz o seguinte, que aqueles que competem, né, nesses jogos, eles passam por um treinamento rigoroso. Muitas das pessoas que competem nesses Jogos Olímpicos, né, são 4 anos de distância, e eles passam esses 4 anos se preparando. Quando termina uma, eles já começam a se preparar para a próxima. E nós estamos aqui numa caminhada rumo ao céu, e que tipo de preparo nós temos feito, né? Eu costumo dizer que esse treinamento rigoroso, a parte que nos cabe, é a mais simples possível, porque a parte mais difícil já foi feita. A parte mais difícil, Jesus já fez por nós. Deus fez a parte mais difícil, que foi entregar o seu filho. O filho fez a parte mais difícil, que foi morrer por nós. E qual é a parte que nos corresponde? A parte que nos corresponde é simplesmente aceitar o que ele já fez, aceitar o que ele fez e fazer uma entrega completa. A nossa entrega ela precisa ser completa. E aí, quando eu vejo assim, algumas pessoas que a gente chama para estar junto nesses movimentos da madrugada, e eu percebo as pessoas dizerem: não, mas esse aí é o melhor horário do melhor sono, eu não consigo acordar esse horário, eu não faço. Aí eu fico pensando, gente.
é o menor dos sacrifícios. A nossa parte, a parte que nos corresponde, é o menor dos sacrifícios. E eu diria que talvez de todos os sacrifícios, esse aqui seria o maior deles. Acordar na madrugada para estar na presença de Deus e conseguir alcançar o objetivo final, que é finalizar essa corrida. Não tem como nós chegarmos ao final dessa caminhada, ao final dessa jornada, dessa corrida, não tendo tempo para passar com Deus. E não tem como a gente ter tempo de qualidade se a gente acorda na hora de ir para o trabalho, como muitas pessoas, infelizmente, têm feito. Não tem como a gente ter um tempo de qualidade, uma comunhão com Deus de qualidade, se a gente não consegue acordar uma hora antes para ter um tempo na presença de Deus. Que preparo é esse que estou tendo? Que tipo de preparo eu estou tendo para chegar ao final dessa corrida? Se eu não consigo fazer o mínimo de esforço, o mínimo de sacrifício, esse é um sacrifício que a gente tem que fazer. Eu digo que quando a gente faz esse sacrifício de acordar na madrugada, de buscar Deus, de estar na presença dele, de buscar o Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo, o restante é só consequência e nada se torna difícil. O restante se torna fácil. Esse é o sacrifício que nós precisamos fazer. Esse é o treinamento rigoroso que nós precisamos fazer. E nem é rigoroso. A parte mais difícil, nós devemos nos lembrar que quem fez foi o próprio Jesus. E aí, o que que nós muitas das vezes fazemos? Ficamos pelo caminho, olhamos, nos distraímos com outras coisas, né? Nos distraímos com outros tipos de coroas que são perecíveis. Lá em 1954, nos Jogos do Império Britânico, né, dois corredores corriam ali a corrida dos 1.600 metros, lá em Vancouver, no Canadá. John Land e Roger Bannister. Eles corriam ali, John Land vinha sempre à frente e Bannister um pouco atrás. Mas em um dado momento, John Lane já estava ali praticamente atravessando ali a linha de chegada. Ele começa a se preocupar em onde estava o seu concorrente, onde estava o seu oponente. E ele olha para trás. E nesse momento em que ele olha para trás, o seu concorrente, o Bannister, aproveita a oportunidade e vem pelo outro lado, dá um salto e consegue ultrapassar a linha de chegada. E ali no Canadá existe uma estátua onde mostram ali dois homens, um ultrapassando ali uma linha de chegada com uma fita no seu peito e o outro a poucos centímetros de distância atrás, olhando para trás. Quantos têm feito como esse rapaz? Quantos têm se perdido pelo caminho, olhado para trás, olhado para o que está acontecendo, quem são meus oponentes, né? O que que nós temos feito? O que que tem nos distraído? E aí, lendo essa história, eu também lembrei de uma citação que Ellen White faz no livro Desejado de Todas as Nações. Lá no capítulo onde ela conta a história de que ela foi para Jerusalém juntamente com Maria, né? Maria foi para Jerusalém junto com José e Jesus. Naquele momento da volta, Maria pensa que Jesus ela estava junto com outras crianças à frente. E ela retorna juntamente com José, não se dando conta de que Jesus tinha ficado em Jerusalém. E quando Maria se dá conta que Jesus não estava com eles, eles voltam para procurar Jesus. Encontram Jesus ali no templo, conversando com alguns sacerdotes. E Ellen White, ela conta essa história e diz o seguinte: por um descuido de Maria e de José, por um descuido que eles tiveram, foi preciso 3 dias para que eles pudessem encontrar-se novamente com Jesus. E por um descuido que nós temos, é preciso muito tempo para que nós nos reconectemos com Jesus novamente. Vocês têm ideia disso? Quantos de nós não já experimentamos coisas extraordinárias? Eu acredito que todo mundo que está aqui na sala 57 já tenha experimentado já tenha tido algumas experiências assim, extraordinárias, já tenha experimentado a plenitude do Espírito Santo, já tenha vivenciado milagres, já tenha vivenciado coisas assim sobrenaturais. E daqui a pouco parece que você se distrai com alguma coisa e você sente que tem alguma coisa faltando. E você diz assim: eu já experimentei isso aqui, mas parece que eu não estou mais no mesmo lugar, tem alguma coisa faltando.
Por que será que a gente vive nesse dilema de altos e baixos? Por que que a gente experimenta um dia coisas extraordinárias, o sobrenatural? Por que que nós experimentamos coisas grandiosas, o espírito, a vida no espírito, e daqui a pouco nós estamos lá lutando para se reconectar novamente, para ter de novo essas experiências? Por que que isso acontece? Será que o que eu estou falando acontece só comigo ou alguns de vocês se identificam? Por que que a gente muitas das vezes se distrai pelo caminho? A gente se acostuma, né? Parece que a gente se acostuma a viver uma vida de altos e baixos. E não precisa ser assim. Eu lembro que na história de Enoque, eu não lembro de nenhuma parte onde fala que Enoque teve esses altos e baixos. O que eu vejo na história de Enoque é que ele andou tanto com Deus, ele andou tanto com Deus, era 24 horas ali com ele, que Deus chega um dia e diz assim: Olha, não dá mais para a gente viver separado. Eu vou te levar, vou te trazer logo para ficar comigo, porque não dá para viver separados. Nós era uma conexão tão boa, tão grande que Deus levou Enoque, tomou Enoque para si. Será que não é possível para nós também que nós nos mantenhamos nessa conexão com Deus 24 horas? É possível, é o que Deus quer para nós. É o que Deus quer que nós vivamos, né? É vida no espírito, é de fato viver no espírito o tempo todo. Mas nós muitas das vezes olhamos para trás, parece que nós estamos chegando lá e volta, e olha para trás e vai ficando para trás. Nós precisamos ter cuidado com essas distrações. O que que tem nos distraído? Nessa corrida rumo ao céu, essa corrida ela não faz sentido se nós estivermos querendo chegar lá sozinhos. Ela só faz sentido se nós levarmos outros conosco. E eu gostaria de continuar lendo aqui o texto, ainda de 1 Coríntios, e vou pedir para você agora abrir a Bíblia, no mesmo capítulo, mas agora nós vamos ler os versos 19 ao 23. Qual era o método, né, que Paulo utilizava? Qual era o método que ele usava? Eu creio que esse método dele aqui é um método infalível, serve para todos, é o mesmo método. 19 a 23 diz o seguinte: Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele, né? Esse aqui é o método que eu diria que é o método infalível, né? Assim como Paulo fazia aqui, como ele descreve, né? É o se misturar. Nós temos cansado de ouvir o pastor Wagner falar sobre isso, né? É o se misturar. Como que eu quero alcançar algumas pessoas se eu me sinto diferente? Não tem como. Então, Paulo, ele diz aqui que ele se fazia fraco para com os fracos, ele se fazia judeus para com os judeus, então, ele se tornava um com eles, né? É como se é para eles se sentissem ali pertencentes. E assim, por causa do evangelho, né? Ele ia conquistando a todos. Esse aqui é o método que eu diria que seria que é infalível. Não tem outra forma da gente ganhar pessoas para o reino, se não for dessa forma. E o outro verso que a gente vai ler são os versos 16 e 17, ainda do capítulo 9, que aqui fala sobre a responsabilidade. Olha como Paulo considerava essa missão. Ele diz, no verso 16, ele diz o seguinte: Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E se não pregar o evangelho? Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. No fato de pregar o evangelho, ele já tinha recompensa, mas ele não fazia isso por isso. Ele fazia porque ele sentia que era uma obrigação dele. E será que nós também temos entendido o evangelho como uma obrigação?
Ou quantas das vezes, ou quantas pessoas têm olhado e dito assim, mas o pastor é que é pago para isso. Eu acho que isso aí não é responsabilidade minha. Eu, se der, eu faço, mas se não der, tá tudo certo, porque tem o pastor que vai fazer isso, tem o fulano, tem o irmão que já é, sabe? Infelizmente ainda tem pessoas que pensam assim. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que era uma responsabilidade dele, não é só para ele, não. Essa responsabilidade é nossa, é minha responsabilidade. Quando eu entendo o evangelho como sendo uma responsabilidade minha, eu aproveito melhor as oportunidades. Eu entendo que algumas pessoas, elas não serão alcançadas por ninguém. Outras pessoas, o pastor, não vai ter acesso às pessoas em que eu conheço, que eu convivo, no meu trabalho. Pessoas da minha convivência não terão acesso ao meu pastor, não terão acesso ao irmão fulano de tal que prega bem, não terão acesso. É você. E é de você que vai ser cobrado. Nós temos uma responsabilidade. Enquanto nós não entendermos que isso é responsabilidade minha, particular, sua, isso não vai avançar, a obra não vai avançar. Essa missão, ela é intransferível. Eu não posso transferir ela para ninguém. A minha parte, ela me corresponde. Eu preciso fazer. Como seria diferente se todos nós tivéssemos essa consciência, essa compreensão? Aí você pode dizer, ah, mas eu não sei pregar, eu não sei dar um estudo, eu não sei fazer. Não tem sermão mais impactante do que você contar o que Deus tem feito na sua vida. Será que não tem nada acontecendo na sua vida? Será que Deus não fez nada de bom para você? Você não consegue ver nada de bom que Deus tenha feito? Só conte isso. Conte quais foram, de onde você estava, de onde você saiu, o que que aconteceu, quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida depois que você conheceu Jesus. Você consegue contar isso? Você consegue contar a sua história? Acho que todo mundo consegue contar a sua própria história. Não precisa de palavras bonitas. Precisa simplesmente que você testemunhe, conte o que que Jesus tem feito na minha vida. Esse é o melhor sermão que alguém pode pregar. Então você não precisa nem se preocupar tanto em fazer um sermão bonito e pregar lá no púlpito, pregar na igreja. Você precisa se preocupar em pregar, em contar o que Deus tem feito na sua vida para as pessoas que você tem contato diariamente. Diariamente nós temos contato com muitas pessoas. Você tem sido intencional? Porque quando nós somos intencionais, nós encontramos as oportunidades, nós criamos as oportunidades. Não é só ficar esperando, ah, quando aparecer uma oportunidade, eu vou fazer isso. Não, não é só esperar. É ficar aberto e criar essas oportunidades. Isso é ser intencional. O que que eu posso fazer para falar de Jesus para essa pessoa? Como que eu vou fazer? Então você vai observando e você vai criando as oportunidades. E a gente às vezes tem aquele pensamento de que as pessoas elas estão fechadas, elas não querem ouvir. E a gente se engana muito pensando assim, porque as pessoas elas estão sedentas, elas querem. Infelizmente, nós é que nos calamos muitas das vezes, mas as pessoas elas têm interesse de saber, elas querem conhecer mais, elas estão sedentas. Mas às vezes a gente tem oportunidade e deixa passar. Quando nós abrimos a Bíblia ali em Hebreus capítulo 11, nós não vamos ler o texto, mas eu gostaria que vocês, né, relembrassem esse texto aí de Hebreus 11. A partir do verso 13, nós encontramos ali o que nós conhecemos como os heróis da fé, né? Nós encontramos ali alguns nomes, como o nome de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, e alguns outros nomes. Imagine que você esteja hoje participando de uma corrida de revezamento. Como que é a corrida de revezamento? É aquela em que um corredor faz alguns quilômetros, alguém ali está esperando e ele passa o bastão para ele, ele corre mais alguns quilômetros e vai passando o bastão até que chegue, cruzem, né, a linha de chegada. Essa é uma corrida de revezamento. Imagine que você também esteja participando de uma corrida de revezamento. Outros vieram antes de nós. Nós podemos aqui citar muitos de outros que vieram e que foram passando esse bastão, né? Noé, Abraão, José, Daniel e tantos outros fizeram a parte que lhes correspondia e passaram o bastão. Quem está com esse bastão hoje?
somos nós. Nós recebemos esse bastão. E o que que nós temos feito com ele? Nós estamos estagnados ou nós estamos caminhando, nós estamos correndo? Nós precisamos chegar ao final dessa corrida, porque tão importante quanto iniciar essa corrida é finalizar, é perseverar. E lá em Apocalipse 3, verso 21, diz o seguinte: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa promessa aqui é a promessa para a igreja de Laodiceia. Se chegarmos até o final, nós teremos o direito de sentar com Jesus no seu trono, assim como ele venceu e ele pôde sentar-se no trono juntamente com o seu Pai. Como eu disse, nós talvez nem precisássemos de tantas motivações, mas ele nos dá tantas motivações para estar lá. Talvez o único motivo que deveria me motivar a chegar lá era pensar no que Jesus já fez, era pensar no sacrifício que ele fez, era pensar que eu deveria ter sofrido tudo aquilo. Mas ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, para que você tivesse o direito de sentar no trono que é dele. E ele diz assim: Olha, se você chegar até o final, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Ele vai te prometendo tantas coisas, tantas coisas. E por que que nós muitas das vezes ainda queremos ficar pelo caminho? Por que que tantas das vezes nós temos olhado para trás? Assim como aquele rapaz, o John Land, que olhou para trás na linha de chegada. Muitos de nós estamos na linha de chegada. Tudo que acontece, tudo que nós temos visto, todas as notícias têm mostrado que nós estamos, não é mais nos últimos dias, é nos últimos minutos da história. Nós estamos na linha de chegada, mas por que que ainda temos olhado para trás? Por que que nós temos nos distraído? Por que que nós temos ainda nos permitido perder essa conexão com Deus, mesmo que muitas das vezes estejamos aqui, mas a gente parece que vai, às vezes, perdendo o foco. Por que que ainda nos apegamos com coroas que são perecíveis? O meu apelo de hoje é que cada um de nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre essa nossa corrida. Todos nós estamos realmente correndo rumo às mansões celestiais. Todos nós estamos na corrida. Mas o meu apelo é que nós possamos fazer uma análise de como nós estamos correndo, como está sendo o nosso preparo. O que que eu preciso fazer para que esse preparo seja diferente, seja melhor? O que que eu preciso fazer para. O que que tem me distraído, sabe? Tem um texto que eu não lembro qual é o livro, mas que Ellen White ela diz o seguinte, que uma das coisas que o inimigo mais teme, né? Que ele mais teme, é que a gente desimpeça o caminho para que a gente receba de fato o Espírito Santo como devemos receber. E o Espírito Santo, quer, ele tem interesse em nos usar de forma mais poderosa. Mas nós temos muitas das vezes impedido, nós mesmos temos impedido o caminho de receber, porque nós temos nos distraído com outras coisas. E o meu apelo essa manhã é para que você faça essa reflexão. Pergunte, Espírito Santo, o que que eu tenho feito que ainda tem me impedido de receber a plenitude do Espírito Santo, para que eu realmente consiga fazer essa caminhada de forma diferente, para que eu consiga perceber as pessoas que estão ao meu redor, amar mais essas pessoas, trazer essas pessoas junto comigo, não deixar ninguém para trás. O que que ainda está acontecendo? O que que ainda tenho feito que tem me distraído? O que tem me distraído? Acho que cada pessoa aqui deve saber o que que tem me distraído. Se você ainda não sabe, peça ao Espírito Santo para te mostrar e peça para ele te ajudar a remover essas distrações, para que você consiga experimentar de fato a plenitude do Espírito. E que ao experimentar, possamos ficar nesse lugar, possamos buscar receber cada vez mais. Nós estamos tão acostumados a receber migalhas que parece que a gente não tem, se acostuma com isso, não busca receber mais. Ele quer nos dar muito mais. Ele quer que experimentemos
muito mais. Ele quer que nós experimentemos o extraordinário, que a gente saia de coisas pequenas. Mas para isso precisamos desimpedir o caminho, tirar as distrações que têm nos impedido de experimentar algo maior. Quais são? Esse é uma reflexão que eu gostaria de deixar essa manhã, que cada um de nós possamos refletir o que tem me feito impedir, que tem me impedido de receber mais do poder do Espírito Santo, que tem me feito não experimentar coisas extraordinárias como eu gostaria, ou talvez como já tenho experimentado e tenho deixado. O que tem acontecido? Nós temos olhado fixamente para o final da caminhada, porque aonde nós vamos chegar, que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos ajude a enxergar e retirar, através do poder do Espírito Santo, tudo aquilo que tem nos impedido, para que alcancemos a plenitude, para que possamos correr essa corrida com muitas outras pessoas, com uma multidão de pessoas conosco, para que ao final todos possamos receber juntos a coroa da vida eterna que nos está proposta. É uma promessa e ela não falha. Vamos orar? Podemos orar, né? Sim, por favor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia o Senhor nos trazer uma mensagem, abrir a nossa mente para entendermos que o Senhor quer fazer muito mais por nós, o Senhor quer nos dar muito mais do teu poder, o Senhor quer nos usar muito mais, o Senhor tem interesse de fazer muito mais por nós, mas infelizmente muitas das vezes nós temos olhado para trás, muitas das vezes nós temos nos distraído pelo caminho. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar quais são as distrações, o que tem me impedido de receber mais, o que tem me impedido de, quem sabe, chegar ao final dessa jornada. Paizinho, não deixe que nenhum de nós fiquemos para trás, mas que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, para que possamos desimpedir o caminho e assim receber a plenitude do Espírito. E assim, Senhor, não andarmos em passos lentos, mas realmente correr para chegarmos ao final dessa jornada. Nós temos vontade, nós temos desejo de te ver voltando na nossa geração. Nós temos o desejo de ver essa promessa se cumprindo nos nossos dias. E eu sei que a culpa é nossa. É nós que temos atrasado tudo isso, quando nós não fazemos a parte que nos corresponde. Então nós te pedimos nessa manhã, Deus amado, que o Senhor nos abra os olhos para enxergarmos o que temos impedido de recebermos mais, para que nós possamos enxergar e, com a ajuda do Teu Espírito Santo, possamos deixar, Senhor, de lado tudo aquilo que possa estar impedindo o caminho. E que assim possamos correr juntos, possamos todos juntos corrermos até o final dessa jornada. E logo, logo, Senhor, poder te abraçar e passarmos a eternidade contigo. Nós não aguentamos mais tudo que temos vivido nessa terra, tantos sofrimentos, tantas pessoas têm sofrido, Senhor. E nós sabemos que a única forma de todo esse sofrimento acabar é quando o Senhor retornar. Então, Paizinho querido, nos ajuda a cumprir a parte que nos corresponde nessa jornada, para que assim, Deus amado, nós possamos chegar ao final dessa jornada e que seja logo, que seja breve. Nos prepara, Senhor Jesus, nos prepara, Espírito Santo. Derrama sobre cada um de nós o teu Espírito nesse dia, que durante todo esse dia possamos sentir a tua presença, possamos ter a sensibilidade da voz e de obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado. Fica conosco, é o que nós te pedimos e de já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ruth, obrigado por nos lembrarmos, né, de que estamos nessa corrida e de forma muito especial para nós cuidarmos com as distrações, né? Nós cuidarmos com as distrações. É muito fácil nos distrairmos, né? E que Deus continue usando a tua vida, né? Essa entrega que você tem feito. E louvado seja o Senhor, tá? Por ter nos abençoado aqui esta manhã. A Soraya está Amém. louvando a Deus aqui pela mensagem, né? Eu sei que vários outros aqui também. E muito obrigado. Em nome da Sala 57, eu preciso lhe dizer, viu? Nós amamos você, precisamos de você para ser feliz.
Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus, porque a Ruth existe, tem se colocado nas mãos de Deus e tem se permitido ser uma bênção. Amém. Um Eu grande dia na também presença do Senhor. queria dizer para você, né? Por Eu favor. também lhe amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu continuo dizendo, né, que a Sala 57 para mim, ela é, né, a minha vida existe o antes e o depois da sala e que ela continua sendo um manancial de bênçãos todos os dias, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém por isso. Louvado seja Deus, né? Queridos, que coisa boa, né? Que coisa boa o Espírito já começar de manhã nos alertando, nos advertindo, né? Nos convidando a tomar decisões, né? Porque todos nós estamos nesse processo aí, né? Todos nós estamos nesta caminhada. E você brincava que você não gosta da barba, eu já, esses dias eu tirei, achei meio estranho, falei, rapaz, deixa esse negócio quieto aqui. Eu uso a força, mas é o jeito. De vez em quando tem que ficar, eu E tiro, vou pastor, ficando você velho. sabe que eu estou tentando lembrar aqui o nome de uma irmã que eu encontrei no Riachão, e ela falou assim: Olha, eu sou ovelha do pastor Wagner. E ela disse assim: Eu sou ovelha do pastor Wagner. E ela falou assim: Olha, pastor Wagner precisa vir aqui no Riachão. E por incrível que pareça, no culto da madrugada de quinta-feira, o pastor Lucas Laplaca, que você o conhece também, serviu aí em Brasília, hoje é o nosso líder de jovem aventureiro aqui. Rapaz, ele pregou sobre Ezequiel, o vale dos ossos secos, né? E aí, quando eu saí, o pessoal da sala 57 falou: Rapaz, olha aí, ó, olha aí, quer fazer aqui, olha aí, olha a mensagem aí, né? Então, assim, foi uma. Apesar que a voz tá ruim, a garganta, o corpo dolorido, mas foi uma bênção passar esses dias ali com os nossos irmãos. E eu não tenho como lembrar todos os nomes, mas eu tenho muito abraço aí para te entregar do pessoal aí que acompanha a Sala 57, viu? Que bênção. Obrigado, amigo. É legal duas coisas, né? Legal que 57 a galera está em todo lugar. Onde tem reunião, tem gente da sala 57. E outra coisa muito interessante, o tema do Espírito Santo está começando a aparecer em todos os lugares. E esta influência é da sala 57, nem orgulho nisso, nenhuma presunção, mas nós existimos para isso, para fermentar a ideia para que ela se multiplique. Louvado seja Deus por isso, viu? É Que gostoso, né? Essa, ver a igreja entendendo cada dia mais, né? Esse, e como eu te disse, olha, o dia que você for lá, você vai encantar. Pai, o pessoal, 5 horas da manhã, irmão, mas lá não é frio. E aquele pessoal vem de dentro daquelas barracas com coberta e tudo. Tem alguns que você não consegue nem enxergar os olhinhos do bichinho ali. Tudo isso. Eu não fui Mas tá ainda, ali rapaz, no firme, né? Riachão. Mas eu conheço há muitos anos, mas ainda não tive o Não prazer de ir. tive. Uma hora dessa vai dar certo. Não, em nome de Jesus. Amigo, olha, estamos juntos, precisando desse servo aqui, ao vosso inteiro dispor. Muito obrigado, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, irmão. Amém. Eu também amo você, amo os meus irmãos da Sala 57. Preciso de vocês para ser cada dia mais feliz. Vocês são a minha família em Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem e são bênção aqui em nossa vida. Grande abraço, obrigado mais uma vez. Um grande dia. Tamo junto. Que beleza, não, irmãos? Que bom. Aí você falou assim, mas o pastor Wagner, ele coloca a sala para ser apresentado por outras pessoas? É, exatamente isso. Irmãos, a gente não faz nada sozinho. Esse pessoal que apresenta a sala aqui é uma bênção, uma bênção. Se disponibilizar, aprender, cada dia procuram aperfeiçoar-se. Então é uma bênção, irmãos, uma bênção. Então, a gente vai multiplicando pessoas que fazem a mesma coisa para não ficar dependente de um só. Muito embora quando vocês não me veem aqui, todo o processo que vem para o ar passou pela minha mão. Você pode ter certeza disso. Então, quem vai pregar, o testemunho que vem, o Rogério que entra abrindo a sala, a Leila que está junto com a gente, quem vai passar a lição, hoje o Rogério que organiza essa questão da lição para a gente. Então, tudo isso aqui é feito uma gestão junto com moderadores, muito cuidadoso. A gente não tem tempo para ficar reunindo
A coisa vai acontecendo porque a dinâmica, vocês sabem, é muito intensa, mas o nível de comprometimento de moderadores, de pastores, de irmãos leigos que ajudam a gente a conduzir a sala, mas é de um nível de comprometimento extraordinário, por isso a sala existe até hoje, indo já para o 6º ano da sua existência na caminhada. Agora veja aqui uma coisa, preste atenção, a sala 57, ela não é apenas um número que aparece aí no YouTube. Nós temos depois cerca de 15.000 visualizações adicionais. Se você coloca aí duas pessoas em média que veem isso em família, em grupos, etc., nós temos de sala 57 ativo por aí, eu tenho certeza que a gente ultrapassa 35.000 pessoas fidelizadas a esse movimento. Não existe nada igual no mundo. Não é nenhuma presunção isso, tá? É só uma constatação. Que eu ouço alguns comentários ruidosos, sabe, assim, de pessoas que não entendem esse processo. Me refiro apenas ao canal da sala. Agora imagina os canais que replicam trechos dessa reunião que ultrapassam 10.000, 15.000 visualizações nos seus trechos. E a gente não tem mais controle sobre isso. Então, o número se multiplica pelas pessoas que cortam pedaços desta sala e publicam em seus canais. Que a gente não tem nem noção mais, né, do tamanho disso. E isso é muito interessante. O sermão da minha esposa mesmo, que ela fez aqui outro dia, ah, não vou me lembrar o nome da lindinha, que está sempre com a gente, desculpa. Se alguém me lembrar o nominho dela, por favor, me fala. Ela está sempre aqui com a gente. Não vou me lembrar agora. Ela fez um recorte do sermão, fez uma face bem bonitinha, colocou, identificou. Aline Pimenta, obrigado, coragem. Obrigado, Aline. Aline Pimenta, essa sala é fantástica, né? A gente está aqui, é interessante demais isso, eu amo isso. E a Aline cortou aquele sermão, colocou uma face bonita e publicou no canal dela. É lindo. Chegou até mim, eu mandei para frente o negócio. E a gente não tem mais o controle disso. Então, é extraordinário o que acontece. Por que que eu estou falando isso? Ainda ontem, eu recebi de um irmão chamado Marques uma, um texto. O irmão Marques, ele tem um canal em que eles estudam profecias, só profecia. E é um grupo do WhatsApp também, um grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp, alguém da sala 57 postou o link lá, neste canal. Eu vou falar para você aqui, poxa, mas pastor, vamos para o testemunho. Ó, isso aqui é importante, tá bom? Muito importante. E aí, quando o link apareceu lá, outras pessoas do grupo do WhatsApp começaram a questionar. Espírito Santo, olha só, cuidado com a procedência disso. O Espírito Santo, movimento dissidente, papapá, aquela história de sempre. E alguém deve ter dado o meu número para ele, ele entrou em contato comigo, muito gentilmente, irmão muito educado, preocupado com a igreja. Eu valorizei muito que ele tivesse a preocupação de entrar em contato e perguntar o que que era, qual era a procedência da sala 57. É um irmão que protege a igreja, isso é muito importante. E aí eu expliquei para ele todo o contexto, e aí, obviamente, fiz uma microapresentação da sala 57 para ele, mas não foi só a apresentação, eu disse para ele assim: ó, se eu fosse o senhor, eu faria como os bereanos. Eles ouviam e depois iam confirmar o que haviam ouvido. Faz assim, ó, entra na sala 57, assiste uma semana inteira. Vai lá o senhor mesmo, com os próprios olhos. Entra, assiste uma semana inteira e tire suas conclusões sobre o dinamismo da sala, sobre a proposta da sala, sobre o que acontece aqui dentro. Além de ter dado para ele alguns nomes de pessoas que passaram aqui, são nossos amigos da sala e continuam frequentando a sala, nome de administradores, só para você ter ideia, nós somos contemplados com uma coisa linda, né? O pastor Ted Wilson já pregou aqui, presidente da nossa associação geral. Agora foi eleito o pastor Ayrton Killer,
que é o novo presidente da Associação Geral. Curiosamente, já pregou aqui na sala também. Nós estamos bem de presidente, não estamos? Estamos bem de presidente. Então, se esses homens passam por aqui, eu disse para ele humildemente que eu fui até a Novo Tempo, convidado pelo pastor Toninho a gravar 4 mensagens para o programa Adoração da Novo Tempo. Imagina se esse é um movimento que não está alinhado à igreja, se nós estaríamos nesses lugares ou se esses administradores estariam aqui. Além dos pastores que a gente cita o nome aqui, que diariamente emprestam o nome deles para validar a sala. Os irmãos, eu disse para ele, tem milhares de líderes, anciãos, anciãs, líderes de departamento na sala 57. Aí cheguei à conclusão. Eu falei assim: sabe por que o senhor tem dúvida? Aí eu fiz a pergunta para ele: o senhor já conhecia a sala? Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha entrado, confesso. Falei: pois bem, amigo, você tem dúvida porque nunca entrou. Porque se tivesse entrado, não tinha. O senhor tem dúvida porque nunca entrou. Mas ele fez uma coisa boa. Ele nunca entrou, mas teve a curiosidade de saber quem é. O que é? Tem gente que nunca entra, ainda bate, fala mal, descredita. Aí esse é ruim. Obrigado, viu, irmão Marcos, por ter a curiosidade de ter entrado. Espero que o senhor esteja aqui. O convidei para passar a semana conosco. Mais um lance ainda sobre o que ele me disse. Outro dia eu estou visitando todos os membros da minha igreja, meus distritos todos, eu só não visito a casa de irmão que não quer. Mas até que eu saia do distrito, eu ponho o pé na casa de todos os crentes da minha igreja. Visito uma por uma das casas. E aí, numa visita dessa, tem um irmão que gosta muito de profecia. Ensinar profecia, profecia, profecia. Que é uma benção, né? Que é uma benção. A lição falou sobre Páscoa. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, resumidamente, porque eu tenho 6 minutinhos só para a gente matar essa questão, para entrar no testemunho do Almir. Testemunho lindo. Fica aí que você vai ver que coisa linda. Definitivamente, nós precisamos entender o tempo que nós vivemos, profeticamente, a respeito dos últimos dias. Definitivamente, nós temos que entender isso. A Páscoa não é comemorada mais com cordeiro nem com ervas amargas, lembra? Antes era assim. Se o cordeiro fosse grande demais para uma família, se reuniam várias e comiam aquele cordeiro. Era carne, irmãos. A Páscoa foi celebrada com carne, 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 carne de cordeiro. E não deveria sobrar nada daquele cordeiro. Depois que Jesus veio, esta prática do Antigo Testamento deixou de ser assim e a Páscoa, ela foi substituída ou celebrada de outra maneira pela Santa Ceia, agora com suco de uva e pão sem fermento. Percebe a transitoriedade do plano? Consegue perceber? O plano tem um desenvolvimento. Nós temos que entender definitivamente isso, para que a nossa pregação esteja de acordo com o tempo em que nós vivemos, a não ser que nós não tenhamos medo de alijar a igreja, de deixar a igreja deficiente. Temos que entender isso. Então, presta atenção que eu tenho 4 minutos. Escute aqui. Nessa transitoriedade do plano, a Páscoa foi substituída, como foi celebrada na saída do Egito, foi substituída pela Santa Ceia. Jesus estabelece a Santa Ceia. Junto com a Santa Ceia, veio a necessidade de pedir tudo em nome de Jesus, porque ele veio. A igreja começou a receber o fruto do Espírito com plenitude. A igreja começou a receber os dons no corpo de Cristo. E ao invés de esperar o povo em Jerusalém, a igreja foi desafiada a ir a todas as nações do mundo, evangelizar. Do Antigo Testamento para o Novo, na figura de Cristo, todas essas mudanças aconteceram. É uma outra fase que nós chamamos de dispensação. Irmãos, o plano da redenção é dirigido pela Trindade em fases diferentes.
e cada um deles individualmente liderou a fase e coletivamente fazem isso sempre. Nunca sozinhos, sempre juntos, mas com períodos de gestão de cada um. O Antigo Testamento gestado pelo próprio Pai na teocracia, a fase de Cristo liderada por ele. Ele foi e enviou o Espírito Santo. Quando ele enviou o Espírito Santo, a liderança foi substituída. Cristo liderou 3 anos e meio, subiu aos céus e enviou o Espírito para que ele esteja ao nosso redor e em nós, naqueles que pedirem, que é a condição sine qua non para o crente da fase do Espírito. No Antigo Testamento ninguém pediu, o Espírito já agia. Com Cristo ninguém pediu, o Espírito agia. Depois de Cristo, para tê-lo é necessário pedir. Antes não era. No Antigo Testamento ninguém pedia em nome de Jesus, mas Jesus disse que depois dele era necessário. No Antigo Testamento ninguém foi batizado nas águas. Com Jesus todos começaram a ser. Depois de Jesus todos precisam pedir o Espírito. Percebe que há uma progressão nessa transitoriedade do plano. Eu preciso entender e pregar de acordo com isso. Quando eu vou para Apocalipse, a partir do capítulo 2, vem as 7 cartas do Apocalipse, e por favor, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Toda carta termina dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz às igrejas, percebe isso? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele é o comunicador. Entre Cristo e nós, o Espírito de Deus é o comunicador. Entre Deus e nós, Cristo é o comunicador. Tem um plano, irmãos, tem um plano. É como se o Espírito nos liga a Cristo, Cristo nos liga ao Pai. O Pai ama Jesus e porque o Pai ama Jesus, Jesus nos ama, e por amar Jesus somos amados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há uma ordem no plano, eu preciso entender isso. Sendo o Espírito Santo esse comunicador entre nós e Cristo, ouço o que o Espírito diz às igrejas, volto lá para o irmão Marx, que tem um grupo de estudos da profecia, mas nunca se interessou em entrar na sala 57. Algum crime nisso? Nenhum. Mas, se eu entendo o diagnóstico realizado aqui nesta sala, o irmão Marx é mais uma vítima que estuda a profecia e não conhece a vida prática no Espírito Santo. Se eu entendo o que acontece aqui todos os dias. Todos os dias passam aqui pastores, líderes de igreja, anciãos, anciãs, gente nova na fé, gente antiga na fé que diz assim: eu não sabia que era assim. O Almir vai dar um testemunho aqui, você vai ver o que ele vai dizer de como ele entendia o Espírito Santo. É até novo. O que ele fala é uma questão nova. Se eu entendo bem, e eu não estou querendo aqui ser presunçoso, o irmão Marx é mais um que está investindo em profecia, mas não conhece o ministério prático do Espírito Santo, assim como uma maioria esmagadora. Bom, devo continuar falando de profecias? Devo continuar ensinando doutrina? Não podemos parar de fazer isso. Ora, as profecias, selo de autenticidade, da veracidade do texto bíblico. Não posso. Doutrina é a base, a coluna vertebral do funcionamento eclesiástico da igreja, do seu motivo de existir. Não, não vou parar de falar de doutrina e nem parar de explicar profecia. Ellen White diz que nós devemos ter especial atenção aos livros de Daniel e Apocalipse no tempo do fim. Claro que não, pelo amor de Deus. Só que se nós realmente somos crentes amadurecidos na transitoriedade do plano e no seu amadurecimento, eu não vou pregar profecia sem que, concomitantemente ou ao mesmo tempo, eu leve as pessoas à vida no Espírito. Senão, estou cometendo um erro com eles. Vou repetir. Eu não vou deixar de pregar profecia e muito menos doutrina. Só que se eu fizer só isso, eu estou aleijando o membro da igreja, porque ele não vai conseguir esperar e nem cumprir a doutrina. Eu preciso continuar fazendo isso. Nossa cara, nossa identidade. Conhecemos a Bíblia. Mas o tempo que nós vivemos exige que essas mesmas pessoas que estão aprendendo sobre profecia e doutrina
conheçam o que é mais importante a respeito da fase, a comunicação e dependência do Espírito. Não sou eu que digo isso. Vou mostrar para você quem diz isso. Aqui, ó. Não sou eu, não, irmão. Isso aqui é inspirado, viu, amado? Isso aqui é inspirado. Deus mandou a senhora White dizer isso aqui para nós. E já tem mais de 100 anos que ela escreveu isso aqui. Olha o que ela diz aí, ó. Temos demorado sobre as profecias. Doutrinas têm sido expostas. Mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado de fora do esforço ministerial. E o que que ela fala que tem sido deixado de fora? Exatamente o ensino sobre o Espírito Santo. Esse assunto tem sido postilado como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios têm sido apresentados ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido a de que esse dom não é para a igreja agora, mas a de que algum tempo futuro fará necessário a igreja recebê-lo. Ou seja, enfio profecia no povo. Enfio doutrina no povo e o que é essencial para o crescimento e espiritualidade da igreja, o povo não conhece. O irmão Marx provavelmente está fazendo isso, enfiando profecia no povo, para um povo que não tem sequer poder para viver a expectativa dessas profecias, enfiando doutrina no povo, para um povo sequer que tem poder para viver essa doutrina. Porque o que é essencial para o crescimento da igreja tem sido deixado de lado. Resumindo, se eu quiser pregar de acordo com a fase em que o Espírito Santo é o comunicador entre nós e o céu, eu devo enquadrar toda a pregação em Cristo Jesus e na dependência do Espírito Santo, sobre a bênção do Pai eterno. Nós temos um Deus triúnico, irmãos. Tá bom? Para a gente enquadrar hoje a nossa. Almir, meu filho, abra aí para a gente ir para o nosso testemunho. Eu estava vendo ali, enquanto o Almir abriu a câmera, deixa eu trazer o Almir, nós já estamos ajustadinho. Bom dia, Almir, tudo bem, amado? Como é que você está? Abra o seu áudio, por gentileza. Pode abrir o áudio, Almir. Clica no seu microfonezinho. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom sala. dia. Segura aí só um pouquinho. Nós temos um joinha novo aí, ó. Que beleza. Olha aí o joinha. Não deixe de dar o joinha, não. Ô, João, esse joinha foi chique, irmão. Hein? Vai lá no YouTube, dê o joinha e depois do joinha, se inscreva no canal, tá lá, ó. Clique em inscreva-se, inscrito. Depois vai lá no sininho e, ó, lá no canal. Certo? E você está recebendo aí o QR Code todo dia para você fazer isso. João, muito obrigado, irmão. Você é bênção pura. Dê o joinha lá, ó. Vamos nessa. Maravilha. Ô, seu Almir, vamos voltar aqui. Almir, você mora onde, meu filho? Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. Sua família, pai, mãe, como é que é, amado, sua família? Minha mãe, hoje eu vivo com minha mãe, meu pai faleceu já, né? Faleceu no tempo da Covid e hoje eu tenho minha mãe, graças a Deus, tá tudo bem, tá abençoado. Hoje tenho minha família, minha mesma, né? Minha esposa. 4 filhos, tá chegando mais uma benção aí, eram 3, mas agora Deus mandou mais uma benção, tá vindo o quarto aí. Já fechou a fábrica, meu filho? Essa vai ser fechada. Então você é. Como é que é o nome da sua esposa? Joana Dark. Joana Dark. E o nome dos filhos? São 3 meninas, Hum. Natiele, Adriele e Maria. Quem sabe vem um menininho aí, né, para fazer um Deus contrapeso. saber. O Almir é adventista já há muitos anos e passou por uma reviravolta na vida dele em todas as áreas. Como ele diz assim, pastor, passou um furacão na minha vida, mas ele vai dizer assim: Deus agiu com misericórdia comigo.
Verdade. Com quem Deus não age com misericórdia, né, Almir? Verdade. Então, nesse furacão, você viu Deus cuidando de você, né, filho? Sim. Hoje a gente parando para analisar toda a situação, vendo tudo que aconteceu, a gente olhando para os detalhes, a gente vê que ele estava lá, né? No momento do furacão a gente não percebe, mas quando a gente passa pelo furacão, a gente olha, ele estava ali, ele estava naquele momento, ele estava naquela hora. A história do Almir é muito interessante no que diz respeito à valorização das pessoas, porque o Almir passa por esse furacão porque ele fez concessões e nessas concessões sempre envolvido com gente. Depois, quando o Almir conhece a igreja, ele faz concessões para o reino de Deus, para que Deus tome conta da vida dele, e pessoas foram fundamentais. E numa terceira fase da vida, acho que ele está vendo essa melhor fase da vida dele, na vida espiritual, ele também fez concessões e permitiu que pessoas influenciassem a vida do Almir. Antes mesmo de falar da comunhão, da conversão dele, o Almir vai me dizer uma coisa: pastor, enquanto eu era adventista, eu não tinha comunhão com Deus. Ele entendeu que a vida dele, cristã, vivida por 20 anos, era como se ele tivesse numa areia movediça, em que quanto mais ele agia para tentar fazer a vontade de Deus, mais ele era imerso naquela tentativa frustrada. E ele vai dizer por quê. Ele diz assim: pastor, eu nunca tive comunhão em casa. Ah, me fala para mim como é que é esse negócio. Você não tinha comunhão em casa. Como é que era a sua vida de adventista? Foram, irmãos, 20 anos, dos 13 aos 33 anos. Foi assim. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. É questão de comunhão pessoal mesmo com Deus, né? Ter aquela intimidade, buscar a Deus todos os dias. Eu encarava a vida cristã como eu sou um cristão. Me batizei, frequento a igreja, cumpro os rituais daquela igreja, os rituais, né? Pregação, o canto, né? Cantar. Para mim aquilo ali era o ser cristão, era viver a vida cristã, mas não tinha aquela intimidade com aquele que eu seguia, né? Não tinha horários específicos para oração, orava quando necessitava. Não tinha um momento de estudo, leitura da palavra. Sabia que precisava ler a Bíblia, lia a Bíblia para passar uma mensagem ou para falar para alguém, mas não tinha. E quando você não tem essa comunhão, no início, quando você se batiza, você consegue até passar, porque você está vivendo algo novo, mas com o tempo você vai deixando de vivenciar isso aí, de passar para outras pessoas, porque você tem comunhão, você acaba não sabendo falar daquilo que você não está vivendo. Você fala, mas é como é algo inócuo, é algo vazio, né? Não traz convencimento. Então você vivia, Almir, se eu entendi bem, uma religião e você foi literalmente inserido nessa religião com aspectos externos, motivacionais. Exatamente. E há muita diferença entre uma vida motivacional e uma vida espiritual. Muito embora a vida espiritual precise de motivações, não tenha a menor dúvida. Olha Jesus lá nas cartas de Apocalipse. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ora, se não precisássemos de motivação na vida espiritual, porque o próprio Deus diz ao vencedor. Ele está me motivando. Ó, Wagner, permanece, porque ao vencedor, claro que precisa de motivação a vida espiritual. Mas a vida espiritual não tem como base motivações externas. E o Almir não Exatamente. tinha, na verdade, não é que ele não tinha entendido isso, é que no fluxo litúrgico em que ele foi inserido, estas coisas essenciais, elas não eram contempladas exatamente pela quantidade exacerbada de estímulos externos. E aí, o Almir deixou de viver algo muito importante, e ele vai descobrir na caminhada, você vai saber como, a vida íntima com Deus. Irmãos, olha para mim. A vida cristã tem 4 lugares, pelo menos, muito importantes. A vida pessoal com Deus. Você e Deus. A Bíblia diz assim: entra no secreto e vai no secreto. Você e Deus no secreto, e Ele vai te abençoar lá. Depois você tem que ter a vida na família. O Almir tem que fazer culto com as filhas, com a esposa, porque na família, o primeiro núcleo a ser abençoado pelo sacerdote. Depois temos que ir para o corpo de Cristo, que é a igreja, onde você faz parte com seus irmãos. Esta igreja
que busca no secreto, que busca em casa, e que coletivamente se reúne, recebe o fruto e os dons do próprio Espírito para o cumprimento da missão, resgatando pessoas do inferno, levando-as para o reino de Deus. Então são 4 lugares que fazem a vida cristã ficar muito poderosa. A vida íntima, você e Deus primeiro, a vida familiar com Deus, a vida no corpo e a vida com o perdido. Sendo que a vida de intimidade com Deus é o principal lugar a ser visitado todo dia, porque se você não visitar esse lugar, todo o restante vai ser um teatro. Eu vou Com pregar esse certeza. sermão, eu vou pregar esse sermão aqui. Ó, isso é tão poderoso, Almir, que Jesus disse assim, ó: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Ele está falando de alguma coisa que acontece. Eu comi e coloquei para dentro. E esse colocar para dentro muda de dentro para fora, em que os estímulos que vêm só corroboram com o que está acontecendo dentro. É dentro, irmão. A vida cristã é dentro. Por isso o Espírito Santo é recebido dentro. Extraordinário, né, Almir? E você não sabia disso, varão. Não, eu acreditava que a forma de eu me nutrir espiritualmente era através das programações da igreja. Eu não faltando nas programações, eu estando nos cultos ali, era a nutrição que eu precisava para a minha vida espiritual, né? É isso que eu entendi há muitos anos. Então, a nutrição, aquela de casa mesmo, aquele alimento sólido que realmente dava energia, que é a comunhão, isso eu não tinha, né? Me alimentava do alimento mesmo, aquele que matava a fome no momento, mas não nutria como realmente devia ser. Ó, interessante que o Almir está dizendo, isso aqui é uma discussão exatamente nessa ênfase aqui, Almir, ó. Porque aqui a gente discute a reorientação de 2 aspectos: a comunhão de fazer com e a comunhão de parecer com. O Almir se alimentava aqui apenas da comunhão de estar com a Bíblia, de estar com os irmãos, de estar com a lição de escola sabatina, coisas essenciais, mas elas não transformam, irmãos. São ferramentas que devem ser usadas pelo transformador Espírito Santo. Se eu uso tudo isso sem que o Espírito de Deus seja o agente transformador, estas coisas não transformam. Agora, se eu busco todas essas coisas com o agente transformador, regenerador dentro de mim, ele usa essas coisas como ferramentas. O que que a gente fez, Almir? Nós transformamos as ferramentas de comunhão, Bíblia, oração, jejum, comunhão com a igreja, até mesmo a pregação para o perdido, nós transformamos isso em agente transformador. Quem transforma é o Espírito Santo, usando essas ferramentas. Para ser bem claro, essas ferramentas sem o Espírito Santo não podem nada. Verdade. E o Almir se alimentava disso durante 20 anos. E você era sincero, né, irmão? Sim, sim. Os caras fazem as coisas com sinceridade, né? Poderoso isso. Bom, na progressão da vida do Almir, ele teve uma infância muito difícil. Uma família de 6 filhos, ele era o quinto, foi abandonado pelo pai, a mãe teve que cuidar dos 6 filhos vendendo verdura, uma banca de verdura. Ela teve relacionamentos muito difíceis e o Almir vai crescer nesse ambiente. Chegou um momento em que a mãe do Almir decidiu doar os filhos, de tanto desespero de não poder cuidar deles. Mas rápido, 2 dias depois, buscou os filhos, sabia que não podia viver sem eles e andou a vida. Uma mulher lutadora. O Almir vai dizer assim: quantas vezes, pastor, ela não comeu para que nós comêssemos? E quantas vezes nós comemos arroz branco, sem mistura nenhuma? Então, essa fase foi bem difícil, né, Almir? Com certeza, com certeza. O dinheiro que ela arrecadava era pouco e ela queria sempre manter as coisas de casa, então não dava para pagar tudo e comer. Às vezes ela sempre falava que ia jantar, depois, não, vocês jantam, quando vocês forem botar vocês para dormir, depois eu vou jantar. Só que a gente sabia que não era, né? A gente sabia que não tinha sobrado nada. Então tinha essa percepção que ela não ia jantar, né? Aí no outro dia era a mesma correria, a mesma dificuldade, os maiores cuidavam dos menores, para que ela pudesse trabalhar e de alguma forma tá ali alimentando a gente, né? Sempre nessa esperança. Como o senhor falou, teve relacionamentos que foram bem complicados, que em vez de ajudar, fizeram foi atrapalhar ainda mais, né? Então a gente cresceu dentro desse contexto, né? Você literalmente é filho de um pai que te abandonou, mas você quebrou o ciclo, porque você tem 3 menininhas que você cuida muito bem e vai vir Uhum. aí mais uma bênção
para a sua família. Eu vou falar para você, se eu pudesse ter inveja, eu teria, porque eu acho legal família grande. Acho legal. Deve dar muito trabalho, mas deve ser muito bom ter filhos e depois crescer. Ontem a gente deu testemunho aqui, os filhos, o pai aninhou os filhos no mesmo lote, né? Família que se dá bem, deve ser gostoso demais você ter gente assim perto, né? Almir, você vai crescendo e aos 13 anos você se converte, foi um amigo seu que trouxe a palavra para você. Sim, sim, foi um amigo, ele me convidou para um programa de jovens, eu fui, fiquei deslumbrado, né, pela recepção que eu recebi. Recebi a recepção, e lá naquela época os pessoal gostavam de envolver muita gente, e aí como eu cantava, já me colocaram para cantar, é uma coisa que eu gostava, né? Botaram para aprender a tocar violão, então assim, me introduziram num ambiente que eu achei maravilhoso, né? Aí me batizei, fui estudando a Bíblia e assim começou minha trajetória, né? Desde adolescente a partir dos 13 anos. Conheci o Desbravador, que me encantou bastante também. Então, esses programas aí foram fundamentais para que eu entrasse e me batizasse. Ficou sendo, mas no caso, só eu me batizei da minha casa, os outros não eram batizados também. Só eu que entrei, né? Que conheci a mensagem primeiro. Almir, nesse primeiro impacto que você teve, e eu lembro perfeitamente quando eu cheguei na igreja, Almir. A igreja que eu comecei a frequentar, a igreja grande, tinha uns 800 membros. Tinha uma galeria, a nave embaixo, e em cima uma galeria onde ficava a mesa de som, o pessoal cuidava ali da sonoplastia. Eu lembro, e a liturgia era muito bem feita na igreja grande, bem organizada. E aí entravam os membros da plataforma e cantava aquela música, Silêncio, silêncio na casa de Deus. Todo mundo levantava e os membros da plataforma ajoelhavam. Meu amigo, falei, o que está acontecendo aqui dentro, cara? E aí eu fui ouvindo o Pastor Bulhon, Williams Costa Júnior, Sonete, Apelos, Semana de Oração. Eu, diferentemente, me envolvi mais com os jovens, não foi o desbravador que me chamou tanta atenção. Mas se você foi como eu, em nenhum momento alguém disse assim para você, Almir, Almir, você conhece o Espírito Santo? Não, Mas eu preciso perguntar isso para as pessoas. pode ser. Tem na Hoje, Bíblia alguém, tem na Bíblia alguém que faz isso? Lembra que os discípulos que haviam recebido o Espírito Santo em Atos capítulo 2, línguas repartidas de fogo, Pedro, 3.000 conversos, quando ele se encontrava com os discípulos de João Batista, que não haviam feito parte daquele momento, eles perguntavam o quê? Vocês têm o Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito? Eles perguntavam, e não era presunção. É porque precisa conhecer. Ele é o comunicador com a igreja hoje. Então, eu e você, Almir, fizemos parte do mesmo tipo de ingresso na igreja. Nós somos impactados pela novidade. A gente veio lá do mundo. Aí chega isso. aqui, a música é diferente, a roupa é diferente, a comida é diferente, desbravador, semana de oração, jovens. E se você vai para uma igreja aquecida, isso tem muito lá. Aí você, pá, rapaz, é isso que eu quero. Aí você entra. Com o tempo, isso vai entrando numa normatização que Ruth pregou aqui hoje. Por que que a gente se acomoda? Por que que a gente deixa de... Porque não nos apresentam o Espírito Santo como aquilo que vai agir dentro. A gente vive das migalhas dos programas para permanecer vivo, cara. Eu acreditava nisso, eu acreditava que os programas ali eram o suficiente. Aí, com o passar do tempo, você vai percebendo que não é. Você vai abrindo concessões para que as coisas do mundo ela possam entrar na tua vida. Acredito que antes dela entrar na igreja, ela entra na nossa vida, né, e entra na igreja através de nós. As concessões que a gente permite que aconteça na nossa vida. Se eu não fecho as brechas através da comunhão, essas brechas elas vão ser preenchidas de outra forma. Porque eu acredito, a gente é um ser vazio. A gente precisa estar sempre cheio do Espírito Santo. Se a gente não está cheio do Espírito Santo, essa brecha ela vai ser preenchida por outra coisa que pode ser por concessões do mundo mesmo. E uma coisa aconteceu com você, Almi, muito interessante, porque você entra, na verdade, nesse fluxo na idade que os meninos da igreja começam a sair. Porque quem é criado na igreja, quando sai entre 13, 16, 17 anos, é que dá a escapulida. E você está entrando nessa fase em que você não experimenta mais o mundo
e meio que amadurece nessa estrutura externa, sem um agente interno agindo permanentemente, porque não lhe avisaram isso, e você vai crescendo. E o seu desvio na fé acontece aos 33 anos. Isso, Você, de novo, faz concessões agora para as pessoas erradas, né? Porque você exatamente. fez concessão para o seu amigo, aceitou Jesus. Agora, com 33 anos, esse mesmo ajuste com pessoas faz você fazer concessões que te levaram. E eu quero que você fale para eles agora, amigo, como é que foi? Você estava na igreja, se deslumbrou, e o deslumbramento com o mundo, grana, entrando, você chegou ao fundo do poço. Fala para eles como é que foi. O meu emprego, né? Muito bom, por sinal. Comecei a ganhar bem, né? Quando você começa a ganhar bem no início, ali parece uma esperança, Deus abrindo a porta. A partir do momento que você coloca ele em primeiro lugar, pode ser sim, ele abrindo a porta. Mas se você não tem essa comunhão, não coloca ele em primeiro lugar, isso que parece ser uma bênção vai se tornando uma maldição na nossa vida. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. Quando você começa a ganhar muito dinheiro, você consegue chamar a atenção das pessoas. Quando você começa a ficar conhecido, você começa a atrair pessoas, pessoas que aparentemente com boas intenções, começa a dar ali espaço para que elas entrem na sua vida, para que você divida as suas intimidades, coisa que eu fiz bastante. Não saber dizer não, né? Eu tinha um defeito muito grande que eu trabalho muito hoje na minha terapia, é o não saber dizer não, é o medo de machucar as pessoas, e não saber dizer não fez com que pessoas ruins se aproximassem da minha vida, né? E aí eu abri essas concessões. Ao abrir essas concessões, eu comecei a diminuir a minha frequência na igreja, já não tinha aquele hábito de ter aquele momento espiritual. Então, até aquele que eu achava que me nutria, até aquela comida que eu achava que me nutria, que é as ferramentas, como o senhor já disse, eu já estava deixando de lado. As ferramentas eu já não usava mais. Não ia para a igreja. Já não. Faltava, inventava desculpa para não ir. Desse faltar, eu ia para uma reunião, ia para o encontro de amigos, né? Entre aspas. Nesse encontro de amigos foi apresentada a bebida, foi apresentada festas, né? E como eu estava ganhando muito bem, eu estava me achando superior, achava que eu não precisava mais de nada, não precisava mais da igreja. Comecei a abrir concessões para críticas sobre a igreja, já começava a concordar com essas críticas, né? Então, assim, a gente vai começando a percorrer um caminho que cada passo que você dá se torna pior, né? Mais você se afasta. Dessas amizades, conheci outras amizades que me apresentaram projetos ainda melhores. Então, assim, pô, já estou ganhando muito bem. Com esse projeto aqui, eu vou ganhar mais ainda, né? Aí comecei a focar inteiramente no trabalho, comecei a deixar de lado minha família, comecei a não contar mais as coisas o que eu fazia para minha esposa, eu não contava mais. Os planos que eu tinha, eu não contava mais, não dividia com ela, não dividia com ninguém. As pessoas da igreja chegavam para mim, Almi, você está indo por um caminho, olha, eu estou percebendo que você está assim, você está diferente, você se tornou outra. Eu já cheguei a escutar isso, você parece outra pessoa. Aqui você é uma pessoa, quando você está lá fora, você parece outra pessoa. E eu achava, não, isso é normal. Eu estava cantando num quarteto, o pessoal do quarteto se reuniu, ó, tá acontecendo isso, a gente tá sabendo disso, ficou sabendo disso. Não, isso é história do povo, isso é mentira do povo. E eu fui tão covarde, o inimigo ele nos torna tão covarde que nem coragem de abrir e dizer, ó, realmente estou fazendo isso, vou me afastar, não. Satanás, ele nos usa para o mal e não nos tira do meio dos irmãos, que é para a gente apodrecer o máximo de pessoas possíveis, né? Então, isso foi acontecendo, até que o momento que eu cheguei, já tem mais para onde, vou continuar aqui, eu já estou aqui mesmo, e as amizades puxavam, e confesso que o meu defeito de não saber dizer não permitiu essas concessões na minha vida, né? E fui caminhando por um caminho bem complicado. Quando eu cheguei já estava ganhando mais ainda, mais ainda, mais ainda, investi nesse novo projeto. Quando investi nesse novo projeto, era um golpista, né? Perdi mais, não sei se pode falar em valor, pastor, mas foi uma casa de mais de 100 mil reais. Investidos e perdidos, que até hoje eu pago as consequências disso, né? Então, assim, quando isso aconteceu, eu ainda não, quando eu descobri que tinha acontecido, né? Que a minha esposa, meus amigos verdadeiros falaram, ó, aconteceu isso, cara, você tá passando por isso, olha onde você está. E eu não queria aceitar. O orgulho era maior, a vergonha também, né? E eu não aceitava. E aí foi onde eu estourei um processo depressivo muito grande, né? Muito grande. Não aceitava aquilo, não aceitava que eu estava errado, não aceitava que eu tinha sido enganado, né? Não aceitava, eu estava totalmente irredutível nessa questão. E quando o momento que eu caí em si, foi o momento em que eu entrei num processo depressivo muito grande, onde eu tentei suicídio por diversas vezes,
Tentei tirar minha vida pelo excesso de vergonha, de exposição que tudo isso causou, né? Para minha família, para minha mãe, para minha esposa, para minhas filhas. A minha filha chora, vendo eu chorava, ela chorava em desespero. Então tudo aquilo ali foi como se fosse uma tempestade, um furacão mesmo que me arrastou pro olho do furacão ali. Eu achava que a única saída era não ter mais volta para mim, não. Então Eu cheguei até aqui, já aconteceu tudo. você tenta suicídio algumas vezes. Inclusive, Sim, você é salvo em alguns momentos desse por pessoas que estão próximas, senão você teria concluído o processo. meu irmão, foi pelo meu irmão. O seu irmão, em um desses vezes, seu irmão te salva na hora H. Em outra situação também, você foi salvo ali, antes de concluir essa loucura. Almir, é muito interessante o desenrolar, né? Satanás te apresenta uma galinha dos ovos de ouro, você entra na ideia, começa a desconectar. Vivia de estímulos externos, sem um poder dentro regenerando você, porque você foi apresentado ao adventismo convencional, em que o Espírito de Deus estava à margem. Então você não conheceu isso, essa ideia de viver como o Ruth pregou aqui hoje, né? Com o poder do Espírito de Deus latejando dentro de você, porque você pede isso com constância. Não quer dizer que você não vai ficar fraco, não quer dizer que você não vai ter dúvida, não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você vai estar sempre, não, quer dizer que você não vai deixar o caminho. Quem está cheio do Espírito Santo não vai deixar o caminho. Sofre, tropeça, machuca, cai, levanta, mas não deixa. O poder está aí para isso mesmo. Só que essa galinha dos ovos de ouro brilhou muito, ele foi indo, ganhando, 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 tomou um golpe de R$ 100.000, aí teve vergonha. Você teve vergonha da sua esposa, teve Sim, vergonha com das certeza. suas filhas, você teve vergonha dos seus amigos da igreja, você teve Sim, vergonha da igreja. Olha o golpe dele como é perfeito, Almir. Ele te apresenta algo que vai te iludir, arranca suas pernas e faz você ter medo de quem mais pode te ajudar. Você teve vergonha, Almir, de quem mais podia te ajudar. sim, Aí o que que com ele fez? certeza. Deixou você sozinho na berlinda, irmão. Aí você diz assim: sozinho eu não dou conta. Melhor morrer. Sim, Sa- Ô, garotinho, você não tomou um golpe de R$ 100.000. Você quase tomou um golpe da vida, pai. Satanás não precisa de dinheiro, não, meu. Ele quer a sua né? vida. Então, quando ele te deixa sozinho, achando que você não tem ninguém, com vergonha de quem mais poderia te ajudar, ele quase mata você. E olha para mim aqui, ó. Ei, olha para mim. É assim que ele age com todo mundo. O Almir vai entrar na sala daqui a pouco, ele vai ver que o Espírito de Deus age igual com todo mundo, sem distinção de pessoas. Sempre da mesma maneira, tentando salvar. O inimigo de Deus também age sempre da mesma maneira, tentando matar. Às vezes é com uma enfermidade que ele produz em você. Às vezes é com uma tragédia na família. Às vezes é com a desavença no casamento, às vezes uma crise financeira. Ele vai trabalhando ao ponto de você desistir de você mesmo. Amigo, faz um favor para mim. Você não tem autoridade do céu de desistir de você. Deixa eu dizer aqui, vou repetir, tá? Você não tem autoridade para desistir de você, passe o que você passar. Sabe por quê? Se você desistir de você, você vai trair a Cristo, que nunca desistiu de você. Você não tem direito de desistir de você, porque o Deus que te amou nunca desistiu e nem vai desistir. Viu, garotinho? Acorda, não dorme não, porque esse momento é importante demais. Você não pode desistir de você. Você tem um Deus que não desiste. Entendeu, meu filho? 100.000 tu ganha mais. Tu ganha de novo. E se tu não ganhar 100.000 aqui de novo, amigo, você é dono de um Deus trilhardário que vai te dar eternidade. Ele vai te dar eternidade. Eternidade, Almir. Olha para mim. Almir. Eternidade não tem preço. Paga com dinheiro. Ela foi comprada com sangue do Filho de Deus.
impagável, Almir. É impagável. Se você sofreu o golpe de Satanás, você sofreu um golpe maior de Deus. Ele morreu no seu lugar, irmão. Tá pago. Já tá pago. Tetelestai. Está pago. Que coisa extraordinária, né, cara? Vergonha de quê, irmão? Levanta essa cabeça, fui redimido pelo sangue do Cordeiro e arregaça com o inferno, irmão. Nós estamos aqui para produzir crateras no inferno. Entende, querido? Sim. Mas não foi fácil voltar, não foi fácil voltar dessa depressão, não, né? Como é que você conseguiu sair dessa depressão, amigo? Primeiro, muita oração, né? Tem aqui a nossa moderadora Ruth, né, que está aqui na sala, que é terapeuta, caso alguns não saibam, mas ela é terapeuta. E eu recebi a ligação dela no momento que eu estava em crise, né, procurando, oferecendo ajuda. Não tinha intimidade, já conheci ela da igreja, por cantar na igreja dela, mas não tinha intimidade. Se disponibilizou a ajudar. Mas assim, eu estava tão atordoado com tudo que tudo me. Qualquer pessoa que chegasse para ajudar, eu não acreditava muito. Eu E a gente desconfiava, fica, né, amigo? ficava desconfiado, com certeza. Ela tinha essa indicação de outra irmã da igreja também, conhecia minha mãe. E aí ela se disponibilizou a ajudar. Eu disse, não, tá bom, aceito, tal, tal. Mas assim, só ela sabe o quanto eu dei trabalho, porque eu marcava de ir e não ia. Não queria ainda, não entendi a questão espiritual. Assim, o inimigo ele me deixou bem, um coração bem endurecido para as coisas da igreja, depois de tudo isso que aconteceu. Por quê? Eu colocava a culpa nas pessoas, eu colocava a culpa na igreja, eu colocava a culpa em todo mundo. Eu não conseguia entender que a culpa, na verdade, era minha. Sempre terceirizava a culpa, né? Sempre era das pessoas. Então, qualquer pessoa da igreja que chegasse para se aproximar, eu não queria. Ali na hora eu dizia, não, eu aceito, mas dentro de mim eu não queria muita distância. Então, assim, foi uma pessoa muito usada por Deus porque ela insistiu bastante, né? Cheguei a marcar algumas terapias para conversar sobre esse problema que eu estava passando. Às vezes marcava, às vezes ia, às vezes não ia. Então, assim, ela teve muita paciência, né? Então, assim, hoje eu vejo que a mão de Deus estava trabalhando dela, né? Através dela na minha vida. É, Teve a minha irmã que foi fundamental. Ela abraçou também a causa. Ela, ó, vem para cá, me trouxe para casa dela e cuidou de mim mesmo como a família tem que ser. Mas mesmo assim, eu não estava irredutível, né? Sobre a questão de ver o Deus agindo na minha vida. Eu não achava, tá me ajudando aqui porque tá me ajudando, mas eu não sabia que era Deus. Você agiu independentemente, não consultou a Deus em nenhum momento. Quando as coisas faltaram, você colocou a culpa em Deus. Que é o que a gente Exatamente. faz, né? A gente faz isso. Não consultamos a Deus, não pergunta. A pessoa tem 5, 6 filhos, e aí depois passa dificuldade com esses filhos todos e diz: Senhor, onde é que o Senhor está? Mas estou no mesmo lugar quando tu estava fazendo os filhos. Por que que tu não perguntou para mim sobre os filhos? Aceita um emprego que sabe que naquele emprego vai ser tentado a desistir de Deus porque o ambiente lá é severo. Vai para aquele lugar sem perguntar para Deus, toma as pancadas lá e volta. Deus, onde é que o senhor está? Eu estou trabalhando, mas estou no mesmo lugar. Quando tu foi trabalhar, tu não perguntou nada. E a gente vai fazendo isso e depois que trinca, a gente coloca Deus na parede. Exatamente. Deus é tão bom que ele não se revolta conosco. Ele fala assim: Almir, meu filho, você está me colocando na parede, mas foi tu lembra? Tu não perguntou nada para mim. Ele é muito paciente, né, Almir? O Espírito Santo é uma bênção, cara. Ô, deixa eu chamar a Ruth aqui para a gente perguntar umas coisinhas. Posso fazer uma fofoca da tua vida? Pode, pode Ô, sim. Ruth, vem aqui, minha filha. Esse menino escorregou igual sabonete. Não queria ajuda, não, né, Ruth? É verdade. Eu acho que às vezes eu. Teve algumas vezes que eu tive até que ser assim, dura, né, Aramis? Sim. Eu tô aqui para te ajudar, mas tu precisa fazer a tua parte. Aí brigava porque eu não queria deixar, né? Eu via que o negócio estava sério, tinha medo de fazer alguma besteira. Tava ali, insistia, insistia e ele fugindo. Mas eu persisti. Porque a tua primeira ajuda, Ruth, você é terapeuta, você atende pessoas. Nesse caso é bom, muito bom salientar que nem sempre nós temos vários psicólogos aqui na sala, temos vários terapeutas que conseguem fazer um preço legal, até atende uma leva de pessoas gratuitamente, mas não é possível atender todos gratuitamente,
porque essas pessoas têm conta de água, de luz, comprinha para fazer, né? Então a gente tem que entender isso. E o primeiro aspecto da Ruth, quando busca, ela busca o Almir como irmã da igreja, como alguém que quer apoiar o Almir, como alguém que amou o Almir para a salvação dele, como a gente ensina aqui. E nesta proximidade de irmã entrou a terapia. Almir, a terapia foi fundamental? Foi, com certeza, com certeza. Essas concessões sobre amizades, não saber o limite delas, não saber o quanto ela pode ser prejudicial, eu pude descobrir isso através da terapia. O não dizer não, né? O medo de dizer não, não saber que aquilo pode ser prejudicial para mim. Eu tinha mais preocupação em dizer não para as pessoas e machucar as pessoas do que em machucar a mim mesmo. Tipo concessões. Ah, vamos para uma festa hoje. Não, mas eu sei que tem culto, mas não, vamos, vai ser legal lá, você vai conhecer pessoas tal, tal. Eu dei essas concessões, eu poderia dizer, não, vou para minha igreja, eu sou cristão, tal, tal. Não, não Ô, dizia. Ruth, eu tô precisando de terapia, minha filha. Porque assim, o que que acontece comigo? Eu não sei dizer não, cara. E aí eu saio montando um monte de compromisso. E às Tem vezes que aprender, viu? não Tem que consigo, aprender. não consigo cumprir o compromisso. Ou se eu chego tarde, atrasado, os mesmos que eu quero ajudar, que eu estou colocando uma agenda arrochada para tentar atender todo mundo, são os que falam mal. Então eu tenho que aprender a dizer um nãozinho. Doloroso, mas eu tenho que aprender a dizer, porque realmente é muito complicado isso, né? Ô, Ruth, eh, quando você começou a perceber que ele foi crescendo, qual é a satisfação que você tem? Porque aqui o que está acontecendo hoje, se você não entendeu? Ontem foi o Fernando, esposo da Ruth, professor, que pregou e trouxe um testemunho em que ele viveu a experiência com o rapaz de ontem, com o Fábio. Ele viveu a experiência. O Fábio foi abordado, foi ajudado por ele. E hoje eu tô, a Ruth pregou aqui na sala e nós estamos vivendo uma experiência com o Almir, fruto da inserção da Ruth. Por que está acontecendo isso hoje? Irmãos, é uma família cristã adventista ativa e que aqui na sala, a Ruth pregou hoje na sala, aqui. Ela é uma pessoa antes e depois da sala. Então, o que que a gente quer? A gente quer que vocês, que pregam aqui também, tragam suas próprias experiências de pessoas que foram absolutamente influenciadas por vocês, por tudo que Deus faz e pelos aprendizados aqui na sala. Durante a terapia, Ruth, você foi apresentando para ele também esta vida de comunhão interna. Isso. A gente que é, né, eu sou terapeuta e psicanalista, né? Dentro dessa área, a gente aprende que a gente não pode misturar as coisas, não pode falar de religião, não pode. Mas eu sempre que tenho oportunidade, né? E como a Almi já tinha sido da igreja, eu sabia disso, com ele já tinha cantado na minha igreja, eu sempre aproveitei a oportunidade para dizer para ele, a gente vai trabalhar a questão do emocional, mas você precisa entender que o espiritual anda junto, então você precisa fazer sua parte com relação ao espiritual. Aí foi quando eu comecei a incentivar ele na questão da busca, né, Almi? Com relação à Isso. busca pela madrugada, eu dizia, se você não fizer essa parte, o restante fica mais difícil de funcionar. Então vamos fazer isso. E aí fui incentivando a busca, ensinando sobre o Espírito Santo e, lógico, trazendo para a sala, né? Claro, claro, né? Os 57 sempre arrasta. Então, se eu entendi bem, a terapeuta e a psicanalista fazia o trabalho de destravar a mente naqueles processos que a própria terapia faz, e a irmã de igreja, que tem uma vida imersa no espírito, que busca na madrugada, disse: Almir, vem comigo, porque tem um lugar aqui que eu vou te apresentar que vai te ajudar nessa caminhada. Então, Exatamente. essa amálgama, essa fusão de terapia e vida espiritual, construir um menino, está construindo um menino novo, né? Com certeza. Chamei você aqui para a gente testemunhar dessa bênção. Obrigado, viu, pela mensagem de hoje. Você foi usada por Deus e continua sendo usada sempre. Deus abençoe. Amém. Dê um cheiro no seu Fernandão aí. Pode deixar. Um grande abraço. Almira, aí você vem com a Ruth, sofre as inseções da terapia e vem cair na sala 57. Quando tu vem aqui para a sala, qual foi a percepção e as mudanças espirituais que a sala 57 provocou em você? Principalmente
Você vai perdendo o gosto pelas coisas do mundo, né? Quando eu comecei a fazer o momento de acordar 4h30, foi o que ela me ensinou. Acordo 4h30, meia hora, faço meu devocional pessoal, e às 5 a sala. Eu comecei a fazer isso. Confesso que no início foi um pouco complicado, porque quando você está muito tempo afastado, com o coração endurecido, você sentia, eu ainda falava com Deus como se fosse assim, eu tô aqui, mas qualquer coisa eu não vou mais. Então você diz aí o que que você quer, o que que você quer de mim, e aí a gente vai ver como a gente negocia, né? A gente vai com o coração, a gente vai aí com o coração egoísta. Mas a partir do momento que eu fui praticando, praticando, e ela sempre me cobrava, às vezes eu falhava um dia, no outro tentava novamente, coloquei o despertador no celular, e ali foi fazendo isso, todo esse processo, e aí as mensagens no início da sala elas não me atingiam na forma de mudança, mas com o passar do tempo que eu fui tendo comunhão, aí as mensagens elas foram se encaixando no lugar correto. É como se um quebra-cabeça ali fosse sendo botado e ela fosse alcançando o objetivo. É, como eu digo hoje eu não consigo não assistir a sala. Eu não preciso nem de despertador mais. O celular não precisa tocar para me acordar no horário. Eu já acordo automático, né? Eu ainda tomo remédios, né? Eu tomo remédio por parte da terapia, somente para dormir, mas independente se eu tomar o remédio ou não, eu acordo no mesmo horário. Mesmo tomando remédio, mesmo efeito de remédio, o horário é o mesmo. Eu não preciso mais de celular hoje para acordar, para assistir a sala. E fez uma mudança muito grande na minha vida, até na questão de eu voltar e hoje ser batizado. Por quê? Eu via muito na sala falar, Deus tem uma missão pra gente, que a gente é um missionário. Eu via muito a própria Ruth falar, Deus tem um objetivo na sua vida. Você precisa descobrir qual é o objetivo de Deus na sua vida. E aquilo ficou gravado na minha mente, né? E aí eu estava buscando entender qual é o sentido, qual é o real sentido. Por quê? Eu tinha tentado suicídio algumas vezes. Se Deus não permitiu, ele tinha realmente alguma coisa. Eu precisava saber o que era. E aí, nesse rebatismo, quando você volta para Teresina, já acompanhada pela Ruth, sofrendo esse impacto espiritual, você é rebatizado e é convidado para liderar uma equipe de Calebes. E que nessa equipe teria alguns oradores ali. Progressivamente, cada orador que ia cuidar não pôde ir. Fernando, que estava nesse momento lhe aconselhando, disse assim: amigão, se todos não vieram, é porque é você que tem que ir. E você assume a cabeça da pregação do Caleb, o que que acontece nesse Caleb? Pronto. Só voltando um pouquinho, pastor, nesse intervalo que eu ainda estava em São Paulo, eu estava embriagado, né? Eu estava embriagado, eu não tinha me rebatizado É ainda. legal você lembrar disso, porque é interessante como o Espírito trabalha, né? Mesmo na embriaguez. Fala aí. Eu achei, é muito vivo essa voz, né? Eu estava embriagado e aí eu comecei a chorar no quarto, chorando, chorando. Já não... Isso já estava vivendo o contexto da sala, já estava assistindo, mas eu tive a recaída ainda. E embriagado eu entrei no quarto chorando e fiz a mesma pergunta. Senhor, mas eu te pergunto, se não foi para mim ir embora, se não foi para mim morrer, qual é o meu objetivo? O que que eu tenho que fazer? O que que o senhor quer de mim? Porque eu não tenho mais nada a oferecer, não tenho nada, 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 nem para o senhor, nem para ninguém. E aí foi quando eu escutei claramente: volta para casa, volta para tua terra, vá lá, vá para lá. E decidi, eu não senti o efeito do álcool quando eu estava orando, né? É algo assim Você, sobrenatural realmente. você orou bêbado. Eu orei bêbado, mas não senti os efeitos. É algo realmente que só Deus, lá eu não vou perguntar para Jesus quando estiver lá no céu como foi aquilo, porque eu não entendo até hoje. E ele disse: volta para tua terra. E depois daquele dia eu fiz de tudo para voltar, para poder entender. É como a tartaruga assim, quando ela nasce, ela procura água. Eu queria saber o que era aquilo, eu queria buscar entender. E aí eu vim para cá, me rebatizei, automaticamente me deram a liderança de equipe do Caleb, da missão Caleb. E aí naquela procura por pessoas para passar a mensagem, algumas que estavam previstas não passaram. E aí eu comuniquei o irmão Fernandes, ele poderia passar, ele disse: não, eu já vou passar no São Joaquim. Eu disse: irmão Fernando, o que que eu faço agora? Me ajude, porque não tem ninguém para passar a mensagem. Ele disse: tem sim, você. Aí eu senti o impacto, né? Porque não estava preparado. Mas é você mesmo. E ele falou, irmão, ele falou e já foi mandando os slides, tudo. Ele foi falando e mandando os slides da palestra. Aí é tipo assim, não tem tempo para você pensar, é você mesmo. E ali eu aceitei o desafio, né? Passei, fiz a missão Caleb, passei as mensagens, graças a Deus, fui muito abençoado, 2 pessoas se converteram, e ali eu vendo aquelas pessoas se rebatizando, e há 3 meses atrás eu estava naquele quarto orando, então ali foi a resposta de Deus para minha vida, que realmente ele tem uma missão,
que realmente eu precisava buscá-lo com intensidade, coisa que eu não aprendi nesses 20 anos, isso nós mesmos aprendi. Que precisa ter essa busca sincera, que precisa ter essa comunhão sincera, que o que eu viver da igreja tem que ser fruto da comunhão que eu tenho pessoal com ele. E o que que é comunhão para você, filho? Comunhão é um relacionamento intenso, intenso. Realmente só vai entender o que é um relacionamento intenso a partir do momento que você vive ele. Você vai entender o que é intensidade, ou você vai entender o que é necessidade de Deus. Eu tenho a necessidade dele hoje. Eu tenho a necessidade dele das decisões que eu vou tomar. Eu tenho a necessidade dele durante o dia quando eu vou trabalhar. Eu tenho a necessidade de falar com ele. Eu tenho que ter horários específicos para falar com ele. É um encontro. Eu entendo como isso. Hoje eu me sinto cheio do que nos 20 anos eu não era. Você, você entendia o Espírito Santo como um dom, não como uma Como dom. pessoa. Esse Não, dom, ele era para as questões religiosas, mas para o isso. dia a dia não, né? Não, Essa percepção tua do Espírito eu nunca tinha ouvido até hoje. Você entendia o Espírito como um dom, que quando ele fosse cantar, ele entendia, o Espírito estava com ele. Se ele fosse pregar, o Espírito Santo estava com ele. Mas, se não fosse uma ação religiosa, aí era com ele. O Espírito Santo não teria nada a ver. É lá no meu trabalho? É comigo. É no campo jogando futebol? Agora é comigo, amigo. É na faculdade? Agora é comigo. Era assim que você entendia. entendi como um dom que eu tenho o dom de cantar. Eu vou usar ele naquele momento ali de louvor. Eu vou usar o Espírito naquele momento. Eu vou usar o Espírito na hora de pregar. Eu entendi o Espírito Santo dessa forma como dom, né? Eu não Olha entendia que só, realmente é o próprio Deus, Deus sua conosco, né? fala. Sua fala é muito interessante. Eu usava o Espírito Santo na hora de pregar. Eu usava o Espírito Santo na hora de cantar. Só que, amigos, nós recebemos o Espírito Santo não é para usá-lo. Recebemos o Espírito Santo para ele nos usar. Você entendeu isso? Aí mudou. Sabe o que que mudou? Deixou de ser um estímulo externo e o impacto agora é dentro, irmão. E aí, quando é dentro, a gente morre queimado, retalhado, a gente é rejeitado, a tempestade vem, mas a gente não desiste. É diferente, varão. Então você vai descobrir através da Ruth, através do Fernando, através da Sala 57, que você não sabia ainda. É necessário um agente interno, regenerador, fazendo tudo novo. O impacto não pode ser só o estímulo. O impacto tem que ser espiritual. A diferença entre estímulo e espiritual é que o estímulo é de fora para dentro e o espiritual de dentro para fora pelo espírito. Mudou tudo quando você entendeu isso? Ah, com certeza. Muda muito, 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 muito. Agora vou voltar bem ao contexto da comida. Você está se alimentando e realmente está se nutrindo, né? Você está se nutrindo, não simplesmente matando a fome. Entendi o Espírito Santo isso, como um dom que matava a fome, mas não dava a nutrição necessária. É Hoje, como a hoje casa, eu ele construí minha casa na areia. Da primeira tempestade, ela foi arrancada. Agora eu estou procurando construir na rocha. perfeito, perfeito. Hoje ele mata a fome e nutre, né? Ele não só mata a fome, ele nutre também, porque ele permanece dentro de você através de um pedido. Extraordinário, mano. Você está mudando. Se eu quero que uma pessoa mude a maneira como ela age, eu tenho que mudar a maneira como ela pensa. E mudar pensamento, amigo. Só o Espírito Santo faz isso. Que coisa boa, né? Que papo bom, menino. Você tem quantos anos, varão? Eu tenho 35 atualmente. Tá velho, hein, irmão? Eu Tô, lembro. cabelo branco. Eu lembro quando eu tinha 35, era bom demais, menino, mas era bom. Era bom. Vou trazer a Ruth aqui para orar por você, sua mentora, sua referência espiritual. E eu quero agradecer, viu, a sua disponibilidade de estar aqui, de abrir a sua vida, um pedacinho dela, né? Porque tem muita coisa aí que ficou para trás, para que outros Sim. se vejam nisso e digam, rapaz, se ele venceu, eu também posso. Antes de trazer a Ruth, quer dizer que você não fica triste mais, que a depressão está totalmente vencida, como é que é isso? Fico triste, mas tem a esperança agora, né? Tem a esperança e quando eu escuto agora aquela voz, eu sei que é dele. Tô aqui, tô contigo todos os dias até a consumação do século. Essa é a voz que eu escuto hoje.
Porque algumas pessoas, Almir, podem olhar para você e falar assim, pronto, acabou, tem problema mais não. Não, não, não é isso, irmãos. É que ele encontrou o caminho. E quando a gente está no caminho, a pastor Adevaldo fala uma coisa que é muito verdade. Ele diz assim, ó, não, não são as circunstâncias que mudam, sou eu que mudo a maneira de olhar para as mesmas circunstâncias. E nascer no Espírito muda a nossa maneira de ver a vida. Ou seja, nós éramos trens descarrilados, andando fora dos trilhos. Aí quando vem o Espírito Santo, põe a gente no trilho que é Cristo, não deixa de ter solavanco, não deixa de ter curva, nem subida e nem descida, não deixa de ter chuva, mas você está grudado no trilho ali, ó, tá, 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 e não sai dali. Então tu aprendeu que o caminho é esse, está cheio do Espírito Santo, grudado nos trilhos que é Cristo Jesus e sobre a bênção de Deus. E ó, se você vacilar e abrir concessão de novo, volta tudo, viu? Sim, Porque a Ruth acabou de pregar isso. Ela falou que a gente precisa chegar lá e se manter lá, né? volta tudo. Nós somos seres humanos com natureza pecaminosa e não podemos dormir um minuto nisso. Só que a gente vive nesse trilho alegremente porque estamos em Cristo. Não é, dona Ruth? É isso mesmo. Bênção, né? O testemunho desse menino que faz dias que eu digo, bora, manda o teu testemunho. E ele, não, agora não, vergonha. Tem um monte aí, Ruth. Tem um monte que tem um testemunho parecido, o dele, e não manda porque disse, a Liz não mandou o testemunho dela ainda. Por que não? Ah, não, não é a hora. E nós aqui ficamos igual doido para fazer a sala de um dia para o outro e os bonitinhos guardando os testemunhos. Parabéns, Almir, por ter me causado preocupação e aflição por muito tempo. Foi mal, homem, Tudo no viu? tempo dele. Tudo era o tempo dele. Então, vou no tempo dele. O tempo é agora, irmão. O tempo é agora. Aí o Mande seu pastor jogou, testemunho, crente. Mande esse testemunho para nós. o pastor me desafia. Ruth, quero que você pregue. Eu digo, eita, meu Deus, lá vai eu. Pois, Almi, vou jogar o desafio para ti. Eu só prego se tu der o testemunho. Tá vendo que coisa beleza? E Se aí deu, vemos foi certo, né, Almi? mais do que isso, um casal, né? Um casal que estão juntos a Cristo, juntos um do outro, são da Sala 57, influenciam pessoas para estarem aqui, a vidinha transformada ali, ó. Não tá pronto, não, mas agora sabe o caminho, hein? É muito bom isso. Obrigado, Ruth. Você, Fernando, é uma bênção. Você e o Fernando são uma bênção se eu falar dos dois. Você e Fernando. Fernando também é uma bênção. Esse tal de português não é brincadeira, não. Obrigado pelo comprometimento, viu? De sempre. A luta que eu sei que aí é esposa. Você tem filho, né, minha filha? É Tenho certo. mãe. Nem a mulher nem parece mãe, né? A bichinha é toda menina. É mãe, e é líder de igreja, e é da Sala 57, muito comprometida. Almi, eu e a Ruth vamos falar 4 coisas para você, filho. Eu amo você, Preciso de você para ser feliz. você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu me Amém. Também com vocês. Eu agradeço por tudo, todas as orações. Eu sei que a maior demonstração de amor é quando a gente ora pro nosso irmão. Aí a gente mostra que a gente realmente ama ele. Agradeço demais por cada oração. Obrigado por estar aqui e nos abençoar com a sua história, viu, querido? Ruth, Amém. Obrigado. ora pelo Almir mais uma vez e por todos nós, por gentileza. Oremos. Senhor Deus, quanta gratidão, Senhor. Quanta gratidão por ver os teus feitos que são maravilhosos. Eu agradeço, Paizinho, pela bênção de ver o Almir hoje tão bem. Sempre que eu vejo ele fazendo alguma coisa na igreja ou cantando, ele sabe da minha admiração. Como eu fico feliz de ver, porque eu vi o antes e eu consigo ver agora o depois, ele sendo usado por ti. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida o tempo todo, porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigada também por nos permitir ser usados por ti, para ajudar aqueles que precisam, para tocar aqueles que estão precisando. Eu sei que não há mérito nenhum em nós, mas o Senhor é tão bom que nos usa, mesmo sendo quem somos, tão pecadores, tão miseráveis, tão egoístas muitas das vezes. Mas o Senhor nos usa com toda essa imperfeição.
para abençoar a vida de outras pessoas. Obrigada, Paizinho, por isso, e que o Senhor continue nos usando poderosamente, que o Senhor abra os nossos olhos para conseguir enxergar aqueles que estão ao nosso redor, que precisam, Senhor, desse auxílio, e que o Senhor nos use para alcançar muitos mais. Continue Amém. abençoando a vida do Almir, continue usando ele poderosamente. Ele tem grandes talentos, muitos dons que o Senhor já deu para ele. Que ele continue usando cada um desses dons para a tua obra e para alcançar muitos outros. Abençoa a Joana, suas filhas e toda a sua família, aqueles que precisam também conhecer a verdade, que precisam vir também, que o Senhor venha usá-lo para que ele possa alcançar a sua família. Te peço por cada um dos irmãos que estão aqui na sala 57, pelo pastor Wagner, a sua família também. O Senhor também sabe dos seus desafios, que o Senhor continue fortalecendo cada dia mais. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mais uma sala, obrigado, Rutinha. Deus te abençoe ricamente. Tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. Obrigado, Almir. Brigadaço. Deus te abençoe. Tenha um grande dia na presença do Senhor, viu, amigo? Obrigado, pastor. Amém. Beleza. Amém. Fica com Deus. Um abraço na esposa, nas filhinhas. Diz pra gente se foi macho ou fêmea quando nascer. Já sabe? Digo sim. Não sabe ainda não? Digo... Não, ainda não. Tá recente, mas eu digo sim. Diga que a gente quer festejar com você. Amém. Grande abraço. Leilinha, minha filha, venha pra cá. A dona da pipoca, tá melhor. Saudável. Vambora, vambora, que o dia... Lise, agora é hora de desaguar, minha filha. Fátima Pimentel, é hora das pessoas saberem que você esteve com Jesus Cristo. Né, dona Nájila? Tá lá, ó, ligadinha, nossa filha. A Janete Alves também, e o Messias Chagas também. Vamos lá? Eu acho que eu ouvi um bom dia, mas do pessoal que tá bem animado mesmo. Bom Deixa eu ver. dia com alegria, bom dia com alegria. Bom dia, alegria, sala Bom 57. dia. Vambora, vambora, vambora.